Todo mundo aqui já ouviu falar o termo graphic novel, mas vocês sabem realmente o que isso significa? Fala galera, Rafa Pinheiro aqui e esse vídeo vai explicar pra vocês a origem do termo graphic novel e uma historinha bem curiosa sobre como que o Eisner veio com esse termo, porque sim, quem criou o termo graphic novel foi o Will Eisner, o cara que eu falo aqui no canal o tempo todo, que é um dos mestres do quadrinho universal. Antes de começar, não se esqueçam de me seguir nas redes sociais todas, então Facebook, Twitter, Instagram e aqui no YouTube também. Bota aquele sininho e comenta aquelas paradas todas que vocês já sabem. E se você gosta do que eu faço aqui e quer me apoiar financeiramente, considere ser um apoiador do canal no Catarse, link tá aqui embaixo. Lembrando também que abriram as inscrições, as matrículas para meus cursos, tanto de quadrinho quanto de desenho, presencial aqui no Rio, em Botafogo, ou online. Então se você quer estudar comigo, estudar quadrinhos ou desenho, vai no meu site aqui embaixo na descrição e lá tem todas as informações com preço, horários, programa de aulas. Então chega lá e vamos trocar uma ideia, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, falar sobre Will Eisner e sobre a criação da graphic novel. Por que acontece? O Eisner, cara, para quem não conhece, é uma figura muito importante. O maior prêmio de quadrinhos dos Estados Unidos se chama Prêmio Eisner, não é à toa, né? E assim, o cara teve uma carreira com um monte de produções, o cara produziu muitas coisas ao longo do tempo. E a graphic novel, como a gente conhece hoje, nasceu tarde na carreira dele, Ele inventou o termo graphic novel quando ele já tinha mais de 60 anos. Então assim, vamos entender de onde veio isso, tá? Primeiro, para começo de conversa, como é que eu cheguei nessa informação aqui? Quando eu estava na França, quando eu fiz meu curso lá na França, em Angoulême, no ano que eu estava lá, o Festival de Angoulême, que por acaso é o maior festival de quadrinhos da Europa e tem o maior prêmio de quadrinhos da Europa, que é o equivalente ao Eisner, Então Angoulême e Eisner, Europa e Estados Unidos. Lá em Angoulême eles fizeram a maior exposição da história do Eisner. Então foi uma exposição incrível, maravilhosa. Tem vídeo no canal aqui, inclusive, deem uma olhada aí que eu falo sobre isso. E assim, a exposição é muito mágica, sério, é muito, muito mágica. Tem um monte de originais e cenografia, foi incrível. E assim, como que isso aconteceu? O meu orientador, que agora é falecido infelizmente, o Gerard Gorrige, ele era amigo pessoal do Eisner, Então ele conseguiu mexer os pauzinhos para trazer essas paradas para cá. E ele, junto com o Eisner, junto com o curador dessa exposição, que agora eu me esqueci o nome dele, já tem muito tempo isso, mas esse cara foi o cara que trouxe a exposição de fato, E o Gerard conseguiu pra gente um tour pela exposição só com a minha turma e com o curador. Então o curador estava passando com a gente, explicando cada elemento da exposição. Foi um momento, cara, foi incrível, aquilo foi incrível. E assim, junto com ele mostrar as obras que estavam expostas, ele contou um pouquinho da história de como elas chegaram ali e a história do Eisner também, de como que as coisas aconteceram na vida do Eisner. E assim, curiosamente, o Eisner era um cara que ele era empreendedor. Eu odeio essa palavra, mas assim, ele era um cara que ele tinha, tira pro negócio. Então, ele não vivia de quadrinhos, Porque ele sabia que quadrinhos não era um negócio que dava tanto dinheiro assim. Ele vivia de quadrinhos, mas não quadrinhos comerciais. Ele fazia quadrinhos pro exército, fazia cartilhas. Então, assim, ele ganhou uma vida por muito tempo, fazendo quadrinhos institucionais, digamos assim. Então, quadrinhos para empresas, para o exército, tinha muito quadrinho do exército que ele fazia, de manuais e tudo mais. Então, ele era um cara que sabia onde estava o dinheiro e conseguiu chegar no lugar certo. Só que no fim da vida é complicado porque o cara viveu muito. Mas assim, quando ele tinha 60 anos, ele estava já de saco cheio de um monte de coisa, ele queria se reinventar, ele era um cara muito inventivo, Então, ele resolveu criar algo novo, ele queria contar histórias até da vida pessoal dele, porque ele é filho de imigrantes judeus em Nova York, então assim, ele tem uma história interessante para ser contada, Ele queria colocar no papel essa herança cultural que ele tinha, Então ele resolveu escrever um quadrinho longo, Porque até então ele fazia cartilhas, ele tinha feito já Spirit e outras coisas anteriormente, mas nunca tinha feito um quadrinhão assim, uma coisa grande de fato, com lombado e tudo mais. E aí ele resolveu fazer um livro chamado O Contrato com Deus, Que é conhecido como a primeira graphic novel. E aí ele chegou com esse livro, que era em quadrinhos, E chegou para editoras falando aqui, editora, eu já sou o Eisner, o cara já era famoso na época, já era reconhecido, famoso não, mas reconhecido, dentro do meio, e falou assim, olha só, eu quero publicar isso aqui, e ele é grandão, eu sou o Eisner, publica aí. E os editores falaram pra ele, cara, não dá dinheiro, sacou? Isso aí não dá dinheiro, quem vai comprar um quadrinho gigante? Ninguém quer comprar quadrinho é negócio de banca, quadrinho é um negócio pequenininho, que nego descarta, joga fora, é baratinho. Ninguém vai pagar caro por um quadrinho, cara, sinto muito. Então ele tomou rejeição de várias editoras sistematicamente. Ele ficou irritado, E falou, cara, isso aqui vai dar dinheiro sim, vocês não estão botando fé no negócio. E o que ele fez? Com uma jogada de marketing sensacional, ele chegou na editora seguinte, agora não lembro qual é, chegou assim, então, eu quero fazer isso aqui não é um quadrinho, não é comics. É uma graphic novel, entendeu? É uma novela, É uma história, uma literatura, só que ela é gráfica, entendeu? Então ela conta a história do cotidiano, conta uma história que as pessoas vão se identificar, só que ela é visual. Então ele vendeu o peixe dele
e compraram a ideia. Então falaram, então isso aqui não é um quadrinho, é uma graphic novel. Uau, que interessante, vamos vender. E isso já era em 78, gente, já era nos anos 70, sacou? O Eisner nasceu em 1917, então assim, o cara já tava com 61 anos de idade quando ele fez isso. Então assim, ele já era um cara respeitado de fato. Então quando ele falou que ia fazer um quadrinho desse, quadrinho não, graphic novel, né? A galera falou, nossa, que legal, então anunciaram, muito bom, vai sair a graphic novel, nova graphic novel do Will Eisner. E aí botaram nas livrarias para vender. E não vendeu nada, não vendeu nada. E o Eisner ficou incomodado, o que está acontecendo? Por que não vendeu nada? O que está acontecendo? E aí um dia ele resolveu ir numa livraria para entender o que aconteceu. Ele foi na livraria e perguntou, vem cá, onde é que está o contrato com Deus aí? E aí o livreiro não sabia dizer onde é que estava. Eles procuraram. E aí encontraram finalmente o livro dele, que estava enfiado na seção de religiosos. Porque o nome é Um Contrato com Deus, né? Ninguém sabia onde colocar a graphic novel. Então, assim, por esse motivo não tinha onde vender. Então, pegaram a graphic novel e falaram, cara, isso aqui não é um livro religioso, isso aqui é uma graphic novel. Então, eles tiraram das religiosos, botaram em destaque, botaram em outro lugar, e aí começou a vender. E aí eles perceberam que, pô, isso aqui tem público, cara, que interessante. Era um quadrinho para adultos, né? Não era um quadrinho, era uma graphic novel para adultos, que chamava um público diferente. E as editoras começaram a perceber que, peraí, então o quadrinho não é só para criança e jovem, né? O quadrinho pode ser um negócio que outras pessoas vão ler, que tem uma temática que não é super-herói, que não é porradaria, pode ser uma coisa mais diferentona, não precisa ser pulp, não precisa ser investigação, não precisa ser mistério, pode ser cotidiano. Que interessante isso! E aí meio que a graphic novel abriu essa porta, né? Para quadrinhos que não são exatamente o que a gente costuma chamar de quadrinhos, né? E o nome começou a pegar, porque fez sucesso, e todo mundo queria fazer graphic novels, entendeu? Só que assim, a graphic novel, ela é um quadrinho. Só que a original, né, Um Contrato com Deus, que é muito bom, inclusive tem resenha aqui no canal, o link tá na descrição, é uma história que é de cotidiano, né? E meio que esse foi o estigma que virou, que graphic novel é qualquer quadrinho grande, grossinho, com lombada, que conta uma história um pouco fora do padrão que a gente tá acostumado a ver de porrada de super-herói, pá. E assim, não necessariamente é isso, né? Então assim, é um termo que ele foi inventado pelo Eisner para vender o produto dele para a livraria, para a editora no caso, e pegou. Então assim, não tentem, eu já vi gente discutindo, não, isso aqui não é um quadrinho, isso aqui é uma graphic novel. E, cara, pra quê, entendeu? É só um nome, tá? É só um nome, que tem uma história engraçada, que tem uma história peculiar, que assim, foi importante, claramente foi importante, para valorizar os quadrinhos de forma diferente, mas assim, é só um nome. Tá? Então, meus quadrinhos, a galera fala que Silas e Salto são graphic novels. Tá, pode chamar, eu chamo de quadrinho, porque pra mim é quadrinho, entendeu? Tudo é quadrinho, graphic novel é quadrinho, tá? Porque o quadrinho não é o nome do livro, o quadrinho é o sistema, é a mídia, é muito maior do que isso. Então assim, entendo que graphic novel é um termo gourmetizado para quadrinho, que foi usado pelo Eisner com esse intuito de gourmetizar a parada, e aí então conseguiu ser publicado, deu certo, tá? Então muito cuidado para vocês não usarem essa gourmetização do quadrinho, que também já foi falado aqui no canal, link na descrição pro vídeo sobre gourmetização do quadrinho, né? Então, cuidado para não usarem essa gourmetização para, sei lá, invalidar um quadrinho. Ah, esse quadrinho aqui não tem lombada, então ele não é uma graphic novel, não merece minha atenção. Por favor, né, gente? Assim, depois que vocês ouviram a história da graphic novel, eu espero que vocês entendam que não tem nada de diferente na graphic novel. Ela só tem um contexto histórico que fez agregar valor ao quadrinho e por isso ela existe. Então não virem sommelier de quadrinho falando que não, eu não leio quadrinho, eu só leio graphic novel, tá? Porque fica só feio pra você, tá? E é isso, gente. Então eu espero ter ajudado, espero que tenha sido útil essa informação pra vocês. Se vocês conheciam essa história, comenta aqui. Se vocês não conheciam, comenta também. Enfim, comenta aqui embaixo que é importante. E não se esqueçam de ir no meu site, porque além dos meus cursos tem meus quadrinhos para comprar, tem um monte de recurso gratuito, né? Tem fonte de graça para baixar, tem um monte de coisa legal no meu site. E entrem lá e tamo junto. Então é isso, gente. Curte, comenta, compartilha, se inscreve, coisa que todo mundo já sabe. E no mais, aquele abraço. Valeu!